Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilha. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que cuida de nós. Nunca nos deixa sem o seu cuidado, sem o seu amor. Ele é um Deus zeloso. Como é que põe isso? Assim? Está igual eu. Eu nunca usei Esse isso. aqui é em cima, esse aqui é em cima. Amém. A paz do Senhor, amados. Nós temos muita alegria de estarmos aqui com os irmãos e ver uma igreja que louva com alegria. Alegria verdadeira. A nossa alegria, ela não é a alegria deste mundo que perece, mas é verdadeira alegria. E o Senhor procura assim os seus adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Glórias ao nosso Deus. Nós viemos ali de Sarasota e nós temos muita alegria de estarmos com os irmãos aqui. Viemos trazer uma palavra. Em primeiro lugar, a palavra é para mim mesmo. Eu sou um necessitado desta palavra e dela vivo todos os dias. Mas é bom compartilhar as bênçãos de Deus, porque assim Ele nos alimenta como corpo. E nós somos um mesmo corpo, uma mesma igreja, o mesmo batismo de Deus. Glórias a Deus por isso. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 16. Nós estaremos fazendo a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 11. João 16, versículo 1 ao 11. John 16, verse 11. Verse 1 to 11. Nosso objetivo, irmãos, é aqui nesta palavra que iremos ler nesta noite, que é um alerta do próprio Senhor Jesus para as nossas vidas. Nós queremos aprender aqui, nós temos 3 objetivos com esta palavra. O primeiro deles é mostrar na palavra que mesmo no ambiente chamado igreja, é possível pessoas estarem aqui sem o pleno conhecimento de Deus e do seu Filho. E esta é uma das verdades que iremos ler nesta palavra. A segunda é nós vamos também aprender um pouco na palavra e também com respeito ao Evangelho dos nossos dias, que há um desinteresse com a eternidade. E, por fim, nós estaremos aprendendo também a respeito da falta de entendimento da missão do Espírito Santo. E isso tem gerado muitas complicações em termos do que nós chamamos de igreja nos nossos dias. Então nós iremos ler com cuidado a palavra a partir do versículo 1. Diz-nos assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis.
expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade de nos reunirmos no Teu nome e de sabermos que o Senhor é presente neste lugar. Nós sentimos o Teu Espírito, Pai, pairando sobre nós, preparando o nosso coração, a nossa mente para a mensagem desta noite. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos alimentar. Nós pedimos a Tua ajuda para este momento da palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, o momento que nós vivemos é um momento do fim. Nós vimos que nós podemos ver no mundo como o homem nos nossos dias ele tem pouco prazer nas coisas de Deus. Os homens dos nossos dias, a preocupação deles está voltada para com seus próprios deleites, prazeres, seus próprios interesses. Essa é uma geração igual à geração de Noé. Noé passou muito tempo pregando a respeito de um juízo. Quantos se salvaram? 8. 8 pessoas se salvaram. É bem provável, segundo os teólogos e historiadores, que o tempo que Noé gastou para construir a arca foi de exatamente 100 anos e apenas 8 se salvaram. Não é interessante isso? Quando nós pensamos nisso, né? De um homem que está construindo uma arca que é para a salvação e falando de um juízo, mas no entanto, as pessoas estavam no deleite da vida, da mesma forma que os de hoje. E nós vemos que os homens têm procurado seus direitos, os seus direitos aí fora, que eles chamam de moral do homem. Para eles, é superior à verdade do Evangelho. Irmãos, a causa homossexual, por exemplo, que está sendo imposta sobre a sociedade, ela tem uma bandeira de moralidade, direitos iguais, contraria a verdade do Evangelho, sem pudor. Eles não há nenhuma preocupação com o Evangelho. O Evangelho para o mundo é apenas uma palavra antiga, cujos valores são antigos. E, afinal de contas, os homens mudaram.
com tanta tecnologia, all this technology, na mentalidade do homem mundano, in the mentality of the man of the world, não há necessidade de Deus. there's no necessity for God. Hoje, Today, já se fala em prolongar-se a vida, they talk about living longer. não há mais temor com respeito à própria morte, por assim dizer, There's no more respect of death. porque com os avanços tecnológicos, Because with advanced technologies, o homem julga que daqui a alguns anos the man judge that in a few years, eles poderão viver mais, they can live longer. até eternamente falam-se They say disso. even in eternity, they'll live Isso é fato que qualquer pessoa pode entrar na internet, This is a fact that anybody can go on the internet nas revistas, and e se informarem sobre isso. they inform about Mas nós temos um compromisso com a palavra, it. We have então vamos nos ater a ela. a promise with the word of God, so we're gonna keep it. O Senhor aqui, ele faz um alerta. The Lord here alerts us. E ele faz um alerta com a igreja. He alerts the church. Esse alerta do Senhor aqui This is an alert of the é um momento particular de Jesus It's a particular moment with Jesus, com seus discípulos. with his disciples. Irmão, eu tenho que olhar sempre para você, parece que eu estou indo bem rápido. Not really. É um momento de Jesus com seus It's a discípulos. moment with Jesus and his disciples. Então, é um momento de Jesus também para conosco. It's also a moment with Jesus with us. E é um alerta de Jesus And it's an alert from God para com os dias que nós vivemos também. that the days that we live also. Então, veja o que Jesus diz aos seus discípulos, What the Lord says about it to his disciples. mas entendam como Jesus falando a você. And understand it as if he was talking to you. E ele diz assim: And he says this. tenho-vos dito estas coisas I have said these things to you, para que vocês não fiquem so you don't stay desencorajados, unbelief, escandalizados. scandalous. Irão vos expulsar das igrejas. They will take you away from the churches. E ele diz mais: And he said more. vem mesmo a hora There will come the time, em que qualquer que vos matar anybody will look to kill you, cuidará fazer um serviço a Deus. to be doing a work of God. Irmãos, Paulo, Brothers, Paul, antes de ser Paulo, before he was Paul, ele fazia exatamente isso. he did exactly that. Ele tinha ordem da igreja He had an order from the church para matar cristãos, to kill Christians, para perseguir cristãos to chase Christians até a morte. until death. Então veja que era uma igreja So you see that it was a church sufocando, suffocating, agredindo aggression towards um povo que tinha tido uma experiência com Jesus. the people who had experience with God. E nos nossos dias também é assim. And our days are like that. Mas vamos adiante. But let's keep going. E ele explica o porquê disso acontecer. And he explains why this is happening. Por que é que vão vos expulsar das Why igrejas? are they going to set us out of the church? Por que é que irão tentar matar vocês? Why they will try to kill us? E se não é a morte física, If it's not physical death, é o interesse da morte espiritual mesmo. it's interested in Ele explica o porquê. Ele explica o porquê. and explains why. Isto vos farão This you will do porque não conheceram ao Pai nem a mim. because you do not know the Son, the Father, and the Son. Então ele está falando So he's saying, de uma certa igreja. Aqui nós vamos colocar a igreja. he's talking about a certain type of church. Ele está falando da sinagoga, na verdade. Synagogue, this is what he's really talking about. Mas que é a igreja That is the church daqueles dias. of those days. Mas era uma igreja que ela não tinha conhecimento nem do Pai nem do Senhor. But it was a church that had no knowledge of the Son and the Father. Então era uma igreja It was a church que tinha rótulo de igreja, that had a route of church, que tinha os seus principais ali à frente that had cuidando das leis that took care of the laws, que eram impostas, no imposts. mas não tinham But there were conhecimento de no Deus knowledge of God nem de Jesus. and of Jesus. Então, So, nós vemos que é possível you see that it's possible que pessoas that people que estejam em igrejas that are in churches, e às vezes and sometimes, até à frente das igrejas, and even in front of churches, que não têm conhecimento nem de Deus nem de they Jesus. have no knowledge of God and Jesus. É possível isso. It is possible. Há pouco tempo atrás, Sometime back, eu li uma revista evangélica I read a book de alguns pastores of some pastors
que foram formados nas boas escolas teológicas They graduated in the great schools dos Estados Unidos. of the United States. Eles ministravam em suas igrejas, They ministered in many mas churches, eles já não criam no Evangelho. but they didn't believe in the Então eles ministravam so they ministered. porque para eles And for them, era só mais um trabalho. it was just another job. Então o Senhor está falando exatamente disso, So God is saying de que conhecer Deus e Jesus to know God and Jesus é alguma coisa que só é possível is something that's only possible pelo Espírito Santo. by the Holy Ghost. E ele vai explicar isso no And final, He's going to explain this in the end. como é a obra do Espírito Santo. How is the work of the Holy Ghost? Mas a primeira coisa que nós precisamos ater aqui The first thing that we need to have, é de que é possível, sim, that it is possible, de que na igreja that in the church, existam falta de conhecimento de Deus e de there is Jesus. this, the lack of knowledge in God. O que nos traz, então, And what brings us uma responsabilidade. a responsibility. Nós precisamos We need conhecer o nosso Deus. to know our God. Nós cantamos do nosso Deus. We sing about our God. Nós falamos que Ele é awesome. We talk about Him being awesome. Nós falamos que Ele é great, We talk about Him being great, provider, provider, protector. protector. Mas você tem vivido isso We have mesmo? to live this. Você tem experimentado isso na sua Have you vida? tried this? Você tem desejado isso na Have sua you vida? wanted this for you? Nós precisamos We need viver to live, de uma intimidade com Deus, to be together with God, como Noé vivia, like Noah did, como Abraão vivia, like Abraham did, mas como nós vivemos também. like how we live. Carlos, o Marcos, o Roberto, eu não sei o nome dos irmãos, então nem vou começar. Outro dia eu fui falar o nome de uns irmãos numa igreja e acabei esquecendo, mas o Senhor nos conhece. But God knows us, Mas nós precisamos ser conhecidos dele, and we need to be known by God. porque foi através do amor desse Deus Because it was through the love of this God, tão maravilhoso, so marvelous, tão bondoso, so good, que nos veio that came salvação. salvation. Jesus nos veio. Jesus came. E nós conhecemos Jesus. And we know Jesus. Jesus, aquele que foi no Calvário por nós, Jesus is the one that went to Calvary. aquele que levou sobre si That took all for him, a nossa culpa, all the blames, as nossas enfermidades all infirmities, e, sobretudo, and overall o nosso pecado. our sins. O nosso pecado Our sins. foi cravado numa cruz com Ele. Put in that cross with him. Ele morreu a morte que era nossa. And he died for us. He died E Ele for us. ressuscitou para a nossa vitória. And he resurrected for us. And our Esse é o victory. nosso Jesus. This is our Jesus. Esse é o Jesus que nós This conhecemos, is the Jesus we know. o qual nós temos que viver And the one that we have to live. conhecendo To know da manhã à in noite, the morning, night, o outro dia, the next day, continuamente, continuing até o grande dia until the great day em que o veremos that we'll see him voltando coming back para buscar sua igreja. in his church. Nós precisamos crescer We need to grow em conhecer and know o nosso Deus our God e Senhor. and Lord. A palavra diz assim: The word of God says this: o meu povo erra my people make me wrong por falta de conhecimento. for the lack of knowledge. Isso é a palavra que diz. This is the word. E quantos têm errado And how many have por falta de conhecimento? for the lack of knowledge? Então o Senhor faz esse alerta So God alerts us para os seus discípulos for his disciples e para nós. and for us. Nós precisamos despertar em nós We need to wake up um interesse maior a bigger interest em conhecer o nosso in Deus knowing our God, e o nosso Jesus, our Jesus, o nosso Salvador. our Savior. E ele continua dizendo assim: mas tenho-vos dito isto, Continues to say this, and I have told you a fim de que quando chegar aquela hora, that the time will come vos lembrais that you will remember. de que já vos tinha dito. Então, quando chegar essa perseguição, When this time came, esse escândalo this is de você ser maltratado you're going to be treated badly. por defender a verdade do Evangelho, Defend the truth of God, the Word of God. não deve ser surpresa para It você, shouldn't be a surprise to you porque o Senhor já te falou. because God already E se told você conhece o seu Senhor, you. And if you know your God, Ele já colocou no seu coração que é assim mesmo.
Então não há por que estar surpreso. Don't be surprised. Os dias são maus. The days are coming. O amor tem se esfriado. The love has cold. E ele diz ainda: And he's still saying. e eu não vos disse isso desde o princípio, Didn't I tell you this from the beginning? porque estava convosco. Because I was with you. E aqui era particular para aquele momento, This was just for you, private. porque Jesus ainda estava fisicamente com eles. Because Jesus was still physically there with them. Então ele aguardava o tempo oportuno So he was waiting for the right time. para esse alerta. For this alert. Mas agora é tempo de partir. Now it's time to go. Agora é tempo de ir à cruz do Calvário. Time to go to the cross. É momento de deixar pessoas que ele amava It's time to let the people e que ele cuidou com grande prazer e alegria. with great pleasure. E ele diz: And he says, e agora vou and now I'll go para aquele que me enviou. for those that one who sent me. Quem enviou o nosso Senhor? Who sent all of Senão o nosso Deus, not our God? que é grande, majestoso, soberano, suficiente para nós. E nenhum de vós, aí ele diz alguma coisa que é muito interessante para nós também. Nothing says that there's too interesting for us also. E nenhum de vós me pergunta: And any one of you would ask me, para onde vais? where will you go? Olha só, Look at this. o que o Senhor está falando What the Lord is saying é que eles estavam acostumados that they were used to. com o cuidado de Jesus diário. That they would take care of Jesus. Jesus era aquele que multiplicava pão. Jesus was the one that multiplied bread. Jesus era aquele que não os deixava sem alimento. That would not leave without anything. Jesus era aquele que dava a eles segurança. Give them, Eles acostumaram com isso. They were used to this. Mas, no entanto, So, em todo o ministério de Jesus, the ministry of Jesus, ele vem falando he came telling us do que ele veio fazer. what he came to do. De que ele veio aqui nessa terra And he came here to this earth para a salvação do homem. for the salvation of man. E que era importante That it was important que ele fosse à cruz. that he would go to the cross. Nós podemos lembrar de Pedro. We can remember Peter. Quando Jesus diz a Pedro: Pedro, When Jesus said to Peter, eu vou a Jerusalém, I will go to Jerusalem, ali serei maltratado. but there I will be mistreated. Pedro fala: não vá. Peter says, don't go. E ele é repreendido. And he keeps it away. Por que ele foi repreendido? Why was he? Porque ele se põe em frente Because he put himself in front, como um bloqueio like a block de um projeto eterno. of a project that is eternal. E ele precisa ser repreendido. Olha, eu preciso ir. E eu vou à cruz. And he will go to the cross. Então, chega o momento, eles esqueceram disso. So there was a moment that they forgot about this. Eles queriam que Jesus continuasse com eles. They wanted that Jesus continue to be with them. Quem não queria? Who didn't want? Né? Quem não queria? Who didn't want this? Mas agora, falando conosco, Talking to us, nós vemos nos nossos dias we see in our days uma igreja a church que ela tem pouco compromisso, that has little faith commitment, com a eternidade. with eternity. O compromisso da igreja dos nossos dias é com o terreno, Is with land, é com o material. Worries now is about material. Por exemplo, For example, as pessoas vêm às igrejas muitas vezes people come to church a lot of times. porque eles querem um emprego bom, They want a good job porque eles querem contribuir muito because they want to share things a lot, para receber também muito. to get a lot of things. Então é o evangelho So it's the word of God, da prosperidade, prosperity, que não tem nenhum compromisso, that had no type of commitment, commitment com eternidade. with eternity. Então as pessoas se preocupam em ir às igrejas So people worry about going to church, para que nessa vida mesmo so that in this life, as suas vidas sejam de muita riqueza, that your lives will be great with riches, de muito poder, with power, né? O melhor carro, the best cars, o melhor avião. the best planes. Os pastores não querem andar mais de ônibus, The pastor does not want to ride a bus anymore. tem que se andar de avião, They want to ride by plane. não é verdade? Is that true? Então nós vemos esse evangelho fácil So we see how this da prosperidade, word of prosperity. que é o falso evangelho. Eu vou dizer isso aqui com firmeza na palavra. When we say this with firmness, Nós só temos uma verdade: we just have one truth. Jesus. O evangelho de Jesus The word of God é o evangelho da eternidade. is the word of eternity.
ainda que Ele vai nos suprir nessa vida, and He's still going to keep us promised in His Ele life. vai estar sempre falando para nós: And He will always be saying to us, não ponha o vosso cuidado don't put your care nisso que perece, in these things in the world, nessas riquezas da vida. these riches of life. Vocês são peregrinos, You're pilgrims. vocês não são desse lugar. You're not of this world. Eu tenho o melhor para vocês We have more for you guys. na eternidade. Eternity. Na casa do meu Pai In the house of my há God, muitas moradas. many rooms. Nosso cuidado Our care tem que estar com a eternidade. have to be with eternity. Então Jesus diz aqui: So He says here, nenhum de vós either of you me pergunta para onde vais. ask the Lord of God. E mais à frente ele diz o porquê. Antes, porque isso vos tenho He dito, also says, isso porque vos tenho dito, this is what I said to o you, vosso coração se encheu de tristeza. and your hearts are filled with Porque aqui era o coração de algumas pessoas the heart of certain people que estavam perdendo um bom amigo que estava com eles frequentemente. that were with Him always. Não é verdade? Isn't that true? Mas nós não estamos tristes, But we are not sad. porque o Senhor é conosco toda hora, The Lord is with us at all times. todos os dias. Every day. Não só nesses momentos do tempo, Not all this time. mas continuamente Continuously, o Senhor é conosco, the Lord is with us. está junto a nós He is with us. e nos auxilia. He helps us. Aí ele diz assim: And He says here, todavia digo-vos a verdade, I've always said the truth. que vos convém que eu vá. You should be glad that I go. Então ele estava dizendo o seguinte, que era importante que ele partisse, He was saying that it was important for Him to go porque a igreja precisava crescer, because the church needs to a grow. igreja precisava se expandir The church needs to expand por todos os cantos da terra. from all corners of the earth. E agora já não seria a obra de uma pessoa física, So now be just a work of one physical person, mas seria a obra do Espírito Santo, but a work of the Holy Ghost que é o Deus conosco, that is God with us, onipotente, onisciente, que está conosco todos os momentos. with us in all moments. Porque se eu não for, Because if I don't go, o Consolador, o Espírito Santo, the Holy Ghost não virá a vós. will not come to you. Mas quando eu for, But when I go, vou-lo enviarei. I will send it to you. Então o Senhor, Ele morre no Calvário por nós, So the Lord dies for us in Calvary. Ele vence a morte por nós, He wins for death. Ele ressuscita, amados, He resurrects us. e Ele visita o seu povo And He visits His people. e diz assim: And He says this, não vos deixarei órfãos. I will never leave you alone. Ele nunca nos deixou I will órfãos, not be orphans. Ele nunca nos abandonou. He will never abandon us. O Espírito Santo The Holy Ghost é o nosso ajudador, is our helper. é aquele que traz alegria em nós, Brings happiness para cantar, to sing, para orar, to pray, para pregar a palavra, to praise the Lord, para ensinar nossas crianças o caminho, the right ways, para falar com os nossos jovens to speak to our young, de que Jesus é a verdade, that Jesus is the truth, de que Jesus é a vida that Jesus is life. e de que não há nada aí fora There's nothing outside que se compare that can compare to this. a Jesus. That can compare to Jesus. Então o Consolador faz essa obra. Então ele diz, So He says, e quando ele vier, and when He comes, aqui ele fala do Espírito Santo. He's talking about the Holy Ghost. Vou dar uma pausa. I'm going to pause a little bit. Nos nossos dias, Our days, há muita falta de entendimento the very lack of knowledge, com respeito and respect à obra do Espírito Santo. of the work of the Holy Ghost. Porque as pessoas pensam Because people think que o Espírito Santo that the Holy vem Ghost sobre a igreja comes to the church para que nós comecemos a pular, so we can start jumping, a ficar rolando por aí, to keep rolling around, ou para que muitos sinais e dons or that many signs sejam realizados. can be realized. Mas não é só essa a obra do Espírito It's not Santo. just this, Ainda que isso aconteça, but even if that happens, porque sinais são bons signals are good, e tem um propósito. and there's a purpose. É para mostrar que o poder de Deus Show that the power of God é conosco, is with us, mas a obra do Espírito Santo, but the work of the Holy Ghost, ela tem uma finalidade it has a finality muito mais pura much more pure diante dos olhos de Deus, through the eyes of God. que é salvação do homem. Salvation of man. Não há sinal nessa vida There's no signal in this life
que se compare that can compare à salvação do pecador. to the salvation of the sinner. Vou repetir. Não há nenhum sinal nesta vida There is no sign in this life que se compare that can compare à salvação do pecador. the salvation of the sinner. Se Jesus não tivesse tocado na sua vida If Jesus did not touch your life com o seu Espírito with Santo, the Holy Ghost, você estaria no mundo you would have been in the world. e o seu destino Your destiny seria morte eterna, would be eternal death, distante de Deus. far away from Jesus. No entanto, For so, o Espírito Santo vem the Holy Ghost comes e te convence, and convinces you. convence do seguinte, Convinces you this way. convence do pecado. Convinces you from the sin. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu do pecado. It was the Holy Ghost who Não foi nós mesmos que de repente paramos that stopped sin. e dissemos assim, olha, eu estou enjoado de pecar, And said to ourselves, oh, I'm tired of sin. não vou pecar I'm mais. not gonna sin anymore. O Espírito Santo teve que vir The Holy Ghost had to come ao nosso coração to our hearts e nos dispor and show us a Jesus, and show us Jesus. a ouvir Jesus. How to listen to E Jesus. ouvindo Jesus, And how listening to o Jesus Senhor disse a nós says to us que o homem jaz no pecado that the man is already in sin. e que a consequência do pecado é a The morte. consequence of sin is death. E ele chama o homem And he calls man ao arrependimento. to regret. Então veja só, é obra do Espírito Santo It's a work of convencer the o Holy mundo do pecado Ghost to convince the world of sin e convencer o mundo da justiça. and also of justice. E quem é a justiça senão Jesus? Who is the justice of Jesus é o nosso justificador. Jesus is our justifier. Quando Deus olha para a sua vida, When God looks in your lives, Ele não vê você mais. He does not see you anymore. Ele vê He Jesus. sees Jesus. Ele vê o que Jesus fez por He você. said with Jesus. He sees what Jesus did. Jesus justificou você diante do Pai. He justified you through the Jesus é a sua justiça. He is justice. Não tente ser justiça para Deus, Don't try to be justice through God, porque a nossa justiça, because our justice ela está muito distante is very far away da justiça de Deus. of the justice of God. Só há um There is only one que pode nos justificar that can justify us diante de Deus, through God. e esse é Jesus. This is Jesus. Amém. E diz assim ainda, And it still says, e do juízo, and of the Do- end. do juízo, porque se Jesus, se o Espírito Santo So the Holy Ghost não nos convence will not convince us de que esse mundo that this world já está julgado is already judged, e o juízo não é bom, and the judgment is not good. porque quem reina neste mundo aí fora Because the one who reigns in this world outside é o adversário da nossa is alma. our adversary of our E o interesse dele and his interest é nos arrastar com ele. is to drag us to him. No entanto, o Espírito Santo So the Holy Ghost vem came e nos convence and convinces us da verdade, of the truth. nos chama He calls us ao arrependimento to repentance. e nos mostra agora And he shows us now que Jesus fez justiça por nós that Jesus did justice for us. e que Ele é a nossa justiça. And he is our justice. Então, no dia, So in the day, no grande dia in the great day, que Jesus voltar, that Jesus comes back, se nós perseveramos, and we persevere, se nós insistimos, we insist. se nós conhecemos Ele dia a dia mais, We know him day in, day out. no grande dia, In the great day, no dia do juízo, in the day of judgment, Ele vai dizer ao Pai: and he'll say to the Father, meu Pai, my Father, esse é meu. this one is mine. Eu justifiquei, I justified him. eu convenci, I convinced him. eu falei ao seu coração I talked to his heart. e Ele me deu ouvidos And he gave me the gift. e Ele se inclinou para mim. Amém, He Senhor. lied to me. Irmãos, é obra maravilhosa It's great, great, great. a obra que o Espírito Santo faz em nós. Amém. Não há nada comparável There's nothing to compare. e nós temos muito And we have a lot o que exaltar, to exalt, o que glorificar. to glorify. Então, todas as vezes que você cantar, So every time you sing, todas as vezes que você orar, every time you pray, todas as vezes que você parar para ler a every palavra, time you stop and read the Bible, pense think no que Jesus fez por of você what Jesus did for you e peça and ask que o Espírito Santo that the Holy Ghost te ensine, will teach you, te dê conhecimento will give you knowledge de Deus of God e do seu Filho. and His Son. E não há coisa mais maravilhosa do que There's essa. nothing more marvelous than Amém. this. E nós somos felizes And we are happy de poder vir aqui to come here
e compartilhar com os irmãos share this with brothers. essa palavra. E da mesma forma, At the same point, nós podemos dizer we can also say que nós nos alegramos that we're very happy com a maneira que os irmãos cantaram, the way they com alegria no coração, with happiness in their com heart, disposição. with wanting. Por que não estão cantando para o homem? We're not singing for man. Estão louvando ao Rei. We're glorifying Hosanas ao Rei. Glórias ao Rei. glory to God. Viva o Rei. Glória a Jesus. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor.